Olá! Nesta aula, o objetivo é a gente criar uma conta lá na Amazon, na AWS. Né? A gente vai utilizar como exemplo aqui para o deploy de uma aplicação .NET a Amazon, ou seja, vamos criar uma conta lá, vamos criar e configurar um servidor e vamos fazer o deploy da nossa aplicação do ASP.NET Core MVC neste servidor, né? Para a gente conseguir rodar ele aí em produção. Então, conforme a gente for trabalhando no nosso projeto, a gente vai ajustando e atualizando os dados do projeto e a gente vai fazendo o deploy com essas atualizações também nesse servidor, para que a gente tenha um conhecimento aí da parte de vida do nosso projeto, né? E também conforme ele for rolando, que a gente fala muito na questão de já ter um protótipo e como colocar esse protótipo aí para rodar em produção e o cliente, os nossos clientes conseguir acessar essa aplicação via navegador, via internet, né? E já ver o funcionamento. E também conforme as rotinas que a gente vai adicionando de funcionalidades, como funciona essa questão da atualização dessa aplicação aí em produção. Então é isso que a gente vai fazer e nesse modelo aqui a gente vai utilizar a Amazon, a parte de cloud da Amazon, né, através da AWS. O que a gente precisa fazer então nesse primeiro momento aqui? A gente precisa criar uma conta na AWS. Para criar essa conta, a gente tem que seguir alguns passos aqui que a AWS solicita lá, que é o primeiro processo é a informação de e-mail e nome de conta. O ideal é que você coloque aqui esse e-mail ele seja válido, porque ele vai validar esse e-mail aqui para continuar cada passo desse ali dentro. Depois que você informar o e-mail e o nome da conta, ele vai ter esse código de confirmação desse e-mail. Depois você vai criar uma senha para essa conta, então sempre que você precisar acessar, você vai acessar com o e-mail e esta senha. Depois você vai informar os dados pessoais. No caso de dados pessoais aqui, você pode informar dados para um CNPJ, para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física, né? Neste exemplo aqui a gente vai utilizar as informações como pessoa física mesmo, né? E o legal é que de conta da AWS você pode ter várias contas. O que vai diferenciar a conta é o seu e-mail. E se você cria conta de pessoa física, você pode ter vários e-mails para o mesmo CPF. Então tem alguns benefícios disso daí. Principalmente porque quando você cria uma conta nova da AWS, os recursos de um servidor, que é o que a gente vai usar depois como exemplo para o nosso servidor de aplicação, você consegue usar aquela instância, aquele servidor gratuitamente durante um ano. Isso aqui é legal, e daí você pode ter esse gratuito de acordo com conta, é vinculado à conta. E é através do e-mail. Então, com o mesmo dado de CPF, você pode ter várias contas com vários e-mails dentro da AWS e cada uma ter um servidor que pode rodar lá gratuitamente durante um ano, tá? Sem cobranças, né? Então, o quarto passo é você informar esses dados pessoais. O quinto é as informações de pagamento, onde você vai precisar informar um cartão de crédito para isso. Ah, Marcel, ele vai cobrar já alguma coisa minha? Não. Até porque o exemplo de servidor que a gente vai utilizar é um servidor que você pode usar gratuitamente durante um ano. Só depois de um ano que ele vai te cobrar. Ou se de repente aquelas opções gratuitas que ele está disponibilizando, se você quiser aumentar a informação, daí você vai pagar para isso, tá? Mas não se preocupe que o servidor é bem legal, serve muito bem para a parte de protótipos. Eu já tenho vários projetos que estão rodando aí há quase um ano, com vários clientes pendurados e ainda utilizando a parte gratuita. Então não precisei ainda modificar o servidor, a instância lá, para começar a pagar recursos, né? Então você tem esse benefício aí, então não se preocupe. O que ele pode gerar de cobrança agora? Às vezes para validar o teu cartão de crédito. Ele pode gerar uma cobrança lá de um dólar, né? Ele debita e depois ele estorna de volta para validar o teu cartão. Mas cobrança não vai ter. Só depois de um ano, claro, se você continuar com a instância lá, ela ativa e tudo mais, depois de um ano ele vai começar a cobrar.
Mas daí, claro, daí você cancela, você para, você termina a instância e daí não há cobrança, né? Ou se o protótipo que você está rolando aí evoluiu e você vai precisar aumentar os dados da instância porque você já está comercializando isso, aí beleza, daí ele vai começar a ter uma cobrança sua do que você vai utilizar. Na Amazon ela cobra por tempo de processamento, ou seja, o tempo que o teu servidor está online e está usando de horas do processador. Armazenamento, então os gigas que você está ocupando lá para armazenamento em disco, é o que eles cobram. E também a taxa de transferência de dados entre o servidor e os clientes de quem está acessando, né? A taxa de transferência é bem barata, o que mais pesa ali é as horas do processador e a parte do armazenamento. Isso é a parte que é cobrado, é o mais caro, digamos assim, que tenha dentro da AWS. Isso não é só coisa da AWS, é também para o Google Cloud, é também para a parte do Azure, tá? Todas essas empresas que oferecem cloud, o que você mais paga é por horas de processamento e armazenamento em disco, ok? Então não se preocupe, apesar de que você é obrigatório informar os dados de cartão de crédito, mas ele não vai cobrar nada, ele simplesmente só para validar o cartão. Depois você vai fazer uma confirmação de identidade por SMS, então você vai ter que informar dados de um número de celular, de telefone, e ele vai enviar um SMS para confirmar a tua identidade. E depois a seleção do plano. Claro que nesse momento a gente vai selecionar o plano Basic, que não cobra nada da gente, né? A gente não vai precisar de suporte, mas eles têm vários planos ali com opções de suporte da própria Amazon que você pode adquirir, mas nesse caso não, nós vamos ficar com o plano básico que já vai estar atendendo tudo que a gente precisa. Então, onde que você precisa acessar esses dados? Ele tem esse link aqui, depois eu vou deixar nas descrições aí dessa aula, né? Você pode acessar diretamente, já vai diretamente para a área de criação de conta, né? Mas se você não tem esse link, você vai poder consultar no Google. Então, se vier aqui e consultar aqui, ó, AWS, que é da Amazon, né? Ele já vai trazer a opção aqui, ó, do Amazon Web Service. Você pode clicar aqui. Ele já vai entrar nessa área aqui. E aqui já tem a opção para criar uma conta gratuita da Amazon, ó, que ele vai direcionar para aquele mesmo link que eu deixei lá na apresentação, ó. Então, se pegar e copiar esse link e adicionar aqui, ó, ele vai redirecionar para o mesmo lugar, tá? Que é esse daqui, ó. Então, a mesma conta caso você acessar pela Google. Então, agora, nesse momento aqui, são aqueles passos que eu estou falando aqui, ó. Você vai informar e-mail e nome da conta, né? Que é os dados que você vai estar informando aqui, ó. Aí vai verificar endereço de e-mail com aquela ativação e vai dar na sequência. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é uma coisa bem simples, é passo a passo aqui. O que você vai ter que fazer são todos esses passos aqui, diretamente aqui dentro da AWS, tá? Depois que você terminar de fazer isso daqui, pode dar continuidade nesse vídeo aqui, que daí a gente vai estar startando o servidor e configurando o servidor para a gente utilizar para o deploy da nossa aplicação, tá ok? Então, paralise o vídeo, crie a sua conta na Amazon e depois dê um start e continue com o vídeo aqui. Muito bem, depois que você criou a sua conta, né, eu vou fazer aqui ó, o login com a minha conta aqui na Amazon. Então aqui eu vou logar com a minha conta, né? Eu criei uma conta de exemplo aqui. Vamos vir aqui em próximo. Depois que você criar a sua conta e fazer o login ali, você vai vir numa área como esta daqui, tá? Ele vai vir já com dashboard, mostrando algum dado. No caso, a gente não tem informação de acesso ainda aqui de dados, né? Então, ele vai vir mais ou menos como esse exemplo aí, né? Uma coisa importante que vocês têm aqui, ó, é essa informação aqui, ó. Aqui é os dados da sua conta, aqui em cima a gente tem qual área de data center que a gente vai trabalhar. Se você clicar aqui, ó, tem várias, tá? Ele já pegou aqui o norte da Virgínia para mim, mas para você pode ser Ohio, norte da Califórnia, Oregon, né? Normalmente essas 4 áreas aqui são de valores mais baratos de data center. Não é uma regra. Pode ser que muitas vezes em outros lados esteja mais barato. Mas normalmente aqui no leste dos Estados Unidos eles são mais baratos, tá?
tanto no leste quanto no oeste aqui. Então são os lugares que tem data center, às vezes esses estados aí têm diferenciação de impostos, o que gera o valor mais barato para você poder criar os seus servidores. Cada servidor é chamado de instância aqui dentro da Amazon, tá? Então se acostume quando eu falar instância, eu estou falando de servidor aqui, ok? Então são mais baratos. Então você pode usar qualquer um desses aqui. Tem até o do América de São Paulo aqui também, ó, tá? Mas normalmente é um pouco mais caro porque dele tá rodando aqui no Brasil, então o valor do imposto às vezes é mais caro, sai mais caro. Mas isso você vai saber como? Testando. Não tem, cada vez que você vai criar uma nova instância, a Amazon ali te dá uma informação do quanto que essa instância vai te custar por mês. Ela lhe dá um orçamento, né? Então, na hora de criar a instância, você pode tentar criar a instância com vários lugares aqui e ver qual que fica mais barato por mês. Daí você pode usar lá. Às vezes é testando. Mas normalmente as mais baratas são essas aqui. Eu vou deixar o do norte de Virgínia mesmo, tá? Não tem problema. Até porque aqui, ó, quando você seleciona um data center, tudo que tiver aqui dentro você só vai estar visualizando o que é desse data center, né? Então você criou uma instância lá em Virgínia, você pegar aqui e trocar para Ohio, né? Ele vai trazer as instâncias ou tudo que você tiver só de Ohio. Não vai aparecer os da Virgínia e assim por diante, tá ok? Eu vou deixar do norte da Virgínia mesmo, que é o que a gente vai estar utilizando. Aqui, provavelmente aqui vai ter uma opção aqui de executar instância ou criar instância aqui para vocês, tá? Isso é o que a gente vai fazer. Porém, a gente pode clicar aqui em Services e ele tem uma opção aqui, ó, de EC2, que ele vai vir para essa área aqui, ó. Quando ele entra nessa área aqui, a gente consegue ter um apanhado geral do que a gente tem de instâncias, de grupos de segurança, de chaves, volumes e tudo mais. Nesse caso a gente não tem nada porque está zerado, né? Só tem um Security Group aqui. Aqui tem uma instância aqui, mas ela já foi terminada porque era um teste que eu estava fazendo. Mas para vocês vai aparecer como zero aqui também. E só vai ter uma opção de Security Group, que é um padrão que sempre que você cria a conta, ele sempre vai existir, né? Mas aqui, conforme os dados, a gente tem um apanhado geral de informação. Aqui ele está dizendo para mim, ó, launch instância, apesar que aqui ele está em inglês, né? Deixa eu pegar e vou voltar aqui a informação para ele trabalhar em português. Provavelmente quando vocês criaram a conta, ele deve ter trazido em português, fica mais fácil de visualizar os dados aqui, tá? Só um momentinho. Então ele está como em inglês. Se a gente ver aqui, ó, em configurações, a gente vai ter o language aqui, ó, ele está pegando o do navegador, que o navegador está usando. Eu vou trocar aqui para português para facilitar, que é provavelmente que vocês devem estar visualizando aí. Caso não seja, vocês podem voltar e visualizar ali também, ó. Agora está tudo em português, né? Se a gente vier aqui, a gente vai ter uma área de EC2 aqui, né? Que é aquela área que eu falei para vocês ali, ó. Dele mostra esse dado, né? Cada vez que você quiser voltar lá para a home, você pode clicar aqui e pode vir aqui para a página inicial do console. Daí ele vem para essa área. Aqui também você pode clicar aqui e ver todos os serviços, ó. Ele vai mostrar todos os serviços que você pode fazer aqui. A área que a gente vai usar é o do EC2. Então você pode clicar aqui e vai para o painel do EC2, volta para aquela área daquele painel lá, tá? Então aqui a gente sempre vai estar nas informações do que está rodando e tudo mais e os dados que a gente vai ter, ó. No caso tem o grupo de segurança lá, tem as instâncias, par de chaves a gente não tem nenhuma. Aqui tem um que era de teste que eu falei, mas vai aparecer zero, o resto tudo zero para vocês. Como é que eu faço então para mim começar e já utilizar, executar uma instância? A gente pode vir aqui, ó, executar instância. Aqui é onde eu quero criar um servidor novo e eu vou configurar esse servidor. Então eu vou clicar nele. Aqui ele vai me apresentar uma opção de wizard. Aqui ele já vai trazendo um resumo de tudo que eu vou estar inserindo, né? Aqui é um nome para essa instância. Esse nome é para aparecer um nome amigável, né? Então, como a gente está trabalhando aqui, ó, com o nosso projeto, que ele é o Imob Control, ó, a gente vai dar um nome para esse cara aqui também de Imob Control. Aqui você pode, deixa eu colocar com C maiúsculo também para ficar bonitinho. Aqui você pode colocar o nome que você quiser. O ideal é que você coloque um nome igual do projeto que você está trabalhando. E também, ó, se você quer ter vários tipos de servidores, eu quero ter um servidor só para teste. Aí você pode colocar aqui Imob Control underline test ou Imob Control test. Aí é o de produção, Imob Control underline prod, produção, ou traço produção, Imob Control produção. Você pode colocar o nome dos servidores aqui conforme você vai ter. A gente vai colocar como Imob Control mesmo, dizendo que é aqui direto que vai rodar e a gente vai fazer tudo nele.
Aqui é a imagem da aplicação do sistema operacional, então qual imagem eu quero utilizar, qual tipo de sistema operacional eu quero usar. Nesse caso aqui tem vários, o que a gente vai usar vai ser o Ubuntu, vai ser o mais simples aqui de a gente usar e configurar, poderia ser qualquer tipo de Linux também, não teria problema, né? A gente vai usar o Ubuntu aí que é o mais prático e fácil de utilizar, tá bom? Afinal de contas, o que interessa aqui agora é a gente já colocar o nosso protótipo para começar a rodar, é essa a ideia, o objetivo principal. Aqui ele traz o nome da imagem que a gente pode utilizar. No caso, a gente vai utilizar essa mesmo, que está qualificado para o nível gratuito. Então, para aquele caso que eu falei que a gente pode usar durante até um ano, né? Então, tá aqui o Ubuntu Server, é esse que a gente vai usar mesmo, que é essa versão. Aqui é a arquitetura que a gente vai usar, ó. Então, conforme você for rodar, isso daqui é interessante. Você pode selecionar, por exemplo, um x86, que é um chip Intel, ou você pode usar um ARM, que é um chip AMD, né? Nesse caso, a gente vai usar como Intel mesmo um x86. Mas lá na hora de fazer o deploy da tua aplicação, você também pode selecionar se quer fazer o deploy lá para um Linux e também a arquitetura do chip do Linux, né? Se você vai usar Intel ou se vai usar o AMD. Então você pode selecionar aqui dentro dessa arquitetura. Aqui a gente vai usar o Intel mesmo, que é o x86. Agora aqui é o tipo da instância que a gente quer utilizar, ou seja, quantidade, qual é o tipo do processador, qual é a quantidade de CPUs que a gente quer usar, qual é a quantidade de memória que a gente quer usar. Então a opção que ele tem aqui, ó, qualificado por nível gratuito, já é esse T2 Micro, ó, que ele vem com uma CPU e 1 GB de memória. E já está de bom tamanho para a gente conseguir utilizar e testar o nosso protótipo. Inclusive, como eu falei para vocês, eu tenho instância com essa mesma configuração aí de uma CPU 1 GB e tem vários clientes pendurados aí. A minha esposa tem um aplicativo para fluxo de caixa que eu criei para ela, que se chama Execute Flow. E esse cara está rodando e já tem ali uns 40 clientes pendurados e está funcionando muito bem e está saindo de boa. Então não precisa aumentar dados ou informação aí para usar essa instância, tá? Só no momento, depois que você tiver muita gente pendurado, se necessidade mais recursos, daí você vai e aumenta. Para que gastar dinheiro à toa, não é mesmo? Então esse T2 Micro tá de bom tamanho, mas aqui se você clicar na setinha aqui, ó, você tem várias opções, ó. Tem um que é mais abaixo ainda, tem um que é mais abaixo ainda, que é o T-Nano, ó, que ele vem só com meio GB de memória, né? Mas tem outros ali, ó, que é o Small, que vem 2 GB, aí depois tem o Médio, o Large, por aí vai, ó. Daí ele vai aumentando a quantidade de CPUs e a quantidade de memória que você vai precisar usar. E claro que sempre do lado tem ali o valor por hora que você vai pagar de acordo com o sistema operacional, né? As opções, ó. Usando Linux, qualquer arquitetura de Linux sempre é mais barata que as outras aí, ó. Pode ver. Então o T-Micro aqui, que é o que a gente vai estar selecionando e vai estar utilizando, né? Tá de bom tamanho. E que quando a gente for pagar depois de um ano, é esse valor que a gente iria pagar por hora de uso dessa CPU aí com essa quantidade de memória, ó. Então no caso o Linux, que a gente selecionou lá o Ubuntu, ele é um tipo de Linux, vai gastar ali 0,0116 centes de dólar por hora, né? Na AWS aqui, ou até mesmo na Azure, na Google, eles sempre cobram em dólar, depois converte para real na hora de você pagar, né? Mas sempre é em dólares as informações. Então com isso você já tem uma noção de como vai ser o pagamento. E aqui do lado ele vai estar dando os valores, né? Inclusive também depois o quanto que você vai pagar, né? Então selecionar esse T2 Micro, que é o que interessa. Aqui é o par de chaves. No caso a gente não tem nenhum par de chaves ainda. Por quê? A gente está usando a conta agora. Para que é necessário esse par de chaves? Para você poder se conectar a esse servidor, a essa instância, você precisa ter um par de chaves criptográfico para ter acesso. Tanto via conexão remota, se às vezes você está usando o Windows, quanto SSH também. Então, nesse caso, a gente não tem, a gente vai vir aqui e vai criar um novo par de chaves. Ó. Eu vou dar um novo nome para ele, eu vou chamar de Mob Control aqui, ó. Chamar com o mesmo nome da minha aplicação, poderia dar o nome que quisesse. Você pode usar o mesmo par de chaves para acessar vários servidores, ou você pode criar um par de chaves para cada servidor, tá? O que a gente vai selecionar aqui é o RSA mesmo, tá? De bom tamanho, que é o padrão, e o ponto .pen. Caso quiser uma criptografia um pouco mais forte, você pode selecionar esse ED aqui, né? Pode selecionar PPK também para usar a nível de PUT lá de um aplicativo. Mas a gente vai usar o PEN porque a gente vai acessar a nível de SSH diretamente pelo prompt aqui do Windows, ou se usasse o Mac ou o Linux iria usar um terminal para acessar, tá? A gente vai usar dessa forma. Beleza, vamos criar o par de chaves.
Nesse momento ele está criando o par de chaves, ó, e já fez o download aqui para mim do ponto .pen. Deixa eu mostrar aqui, ó, que ele já vai mostrar aqui dentro do console do Windows, né? Esse arquivo aqui vocês guardem, mas guardem num lugar muito bem guardado, porque sempre que precisar acessar essa instância via SSH, você vai usar através desse arquivo. Se você perdeu ele, camarada, você vai ter que ir lá e gerar um novo par de chaves para daí conseguir acessar, tá? Eu vou deixar aqui dentro de downloads mesmo, não tem problema, tá? Depois eu acesso o caminho. Mas você pode colocar num lugar aí bem específico na tua máquina, bem seguro, tá bom? Porque quem tiver esse arquivo vai conseguir acessar as tuas instâncias, né? Então guarde muito bem isso dali. Beleza, ele está ali guardado. Já tem o nome do par de chaves, então imob control. E aqui agora é os dados de rede, ó. Os dados de rede ele já vai pegar tudo automaticamente. Vai criar um endereço público, tudo pra gente, não precisa editar, a não ser que você quisesse já selecionar um IP fixo e tudo mais, mas você paga por isso também. Então, a ideia aqui é a gente não pagar nada e já ter rodando a nossa aplicação e testando como um protótipo. Então, a gente não vai mexer, vai usar tudo que a Amazon der automaticamente. Aqui é o grupo de segurança. Caso eu já tenha um grupo de segurança, eu poderia selecionar um grupo. Nesse caso, eu tenho só aquele padrão, mas o ideal é que você tenha grupos de segurança diferentes aqui para as instâncias. E você pode ter um grupo padrão, sim, e usar ele depois com as configurações. O que é esse grupo de segurança? É aqui que a gente configura quais as portas do nosso servidor vão ter acesso externo, qual IP de fora que pode ter acesso de acordo com a porta ou o serviço aqui. Então é nesse grupo de segurança que a gente configura esses dados. Esse grupo de segurança é como se fosse o firewall do nosso servidor, tá? Isso é uma coisa bem importante. E aqui ele já está dizendo, ó, eu vou criar um grupo de segurança novo, aqui ele vai dar um nome, ó, de Launch Wizard 1, beleza? Depois a gente pode renomear esse nome também, mas ele vai deixar isso como padrão. Aqui se eu quero permitir tráfego SSH, eu quero, e eu vou deixar marcado, até porque a gente vai poder acessar a nossa instância via SSH. E aqui eu posso indicar se eu quero acessar isso daí de qualquer lugar, né? Ou eu posso usar aqui, ó, um personalizado, que eu posso informar só uma faixa de IP que pode acessar a gente aqui. Ou eu posso selecionar o meu IP. No caso, o meu IP é esse daqui, ó, que é o meu IP público aqui da minha casa, no caso, que eu posso dizer que esse acesso via SSH só vai acessar aqui do meu IP. Se eu tentar acessar SSH em outra rede onde eu estiver, ele não vai deixar, ele vai negar. Nesse caso, eu vou deixar de qualquer lugar, né? Qualquer lugar vai conseguir acessar. Claro que vai precisar da nossa chave PIN para conseguir acessar. Mas ele não vai bloquear no firewall nenhum dado de IP. E aqui a gente vai marcar para permitir o tráfego HTTPS e HTTP, que são a porta 80 e a porta 443. Por que isso que a gente já vai deixar marcado aqui? Para que a nossa aplicação, depois que ela vai estar rodando, ela vai estar rodando no servidor. E a gente precisa que os nossos clientes ou a gente mesmo acesse a aplicação via navegador de internet. Então essas portas têm que estar liberadas para a gente conseguir acessar dessa forma, tá ok? E ele vai ficar de qualquer lugar para esses dados aqui. A gente pode mexer nessa estrutura aí depois dessa configuração? Pode, não tem problema nenhum. Tanto é depois que a gente estiver configurando o Postgres nesse nosso servidor, que é o banco de dados que a gente vai usar, e a gente vai deixar ele rodando aqui dentro também, a gente vai ter que liberar a porta do Postgres. E a gente vai fazer isso no grupo de segurança depois, ok? Beleza. Aqui agora como configurar o armazenamento. Ó. Ele já está trazendo por padrão de 8 GB, mas para os clientes qualificados no nível gratuito, a gente pode usar até 30 GB, olha que legal. Então, vamos tirar o 8 aqui, ó, e já vamos colocar aqui 30 GB. Que nessa opção do 30 GB a gente está usando ainda a nível gratuito. Então, eu posso usar 30 GB durante um ano aí que ele não vai me cobrar nada, né? Beleza, aqui eu posso adicionar um novo volume, caso eu queira trabalhar com dois tipos de disco, né? Aqui dentro, de disco físico, de HD, né? Mas nesse caso a gente vai usar só o nível gratuito, que é o que interessa. Beleza, aqui tem mais uns detalhes avançados, que você pode entrar em mais detalhes, de habilitar, colocar recursos de visualização, de monitoramento, um monte de coisa que você pode acrescentar e que isso necessariamente às vezes tem custo. Nesse caso a gente não vai mexer, porque o que interessa é a gente ter o mínimo do servidor para rodar a nossa aplicação e a gente já colocar o protótipo para rodar. E é isso que a gente precisa informar. Aqui do lado ele vai trazer um apanhado geral de como a gente configurou tudo isso daí. E aqui ele está dizendo, olha, você vai ter 750 horas para usar da CPU nesse formato.
vai ter 750 horas de IP público para poder usar durante o mês, 30 GB durante o mês de usar de disco físico, e pode ter 2 milhões ali de entradas e saídas e também 100 GB de banda de internet de tráfego. Então é bastante coisa que a gente vai ter por mês para poder utilizar aí durante um ano, tá? Então isso aqui é bacana. E agora a gente vem aqui em executar a instância. Nesse momento ele vai estar gerando a instância, né? Se fosse num data center local, iria ter um camarada que ia pegar uma CPU debaixo do braço, ia lá no data center, ia colocar a CPU, ligar na rede e ia começar a configurar tudo, né? Nesse caso da cloud agora, ó, num instantinho já está tudo isso subido, a gente já tem um servidor lá na Amazon para poder usar. E agora ele está trazendo as opções aqui do que a gente pode fazer, ó, de conectar a instância, então eu já posso conectar direto, ou eu posso vir aqui, ó, quero ver aqui ó, no EC2, quero ver as instâncias. Aqui ele já está listando, ó. Esse teste aqui era um teste que eu estava fazendo, mas esse daqui é o imob conto que a gente acabou de criar, né? E ele vai ser do tipo micro, ó, e ele está inicializando, ou seja, ele ainda não dá para mim acessar. Por quê? Ele já está executando, mas está inicializando a verificação de status. Daqui a pouco vai estar ok e a gente consegue conectar na instâncias, né? Se eu clicar nela aqui, ó, esse aqui é o identificador principal da instância. Se eu clicar nela, eu vou ter um detalhamento de tudo dela, ó. Então aqui vai ser o endereço IP privado, aqui vai ser o DNS público, ó, da Amazon que a gente vai ter. Aqui é o IP público, ó, que caso eu queira acessar diretamente sem ser o DNS, o IP público. Note que no identificador ele sempre coloca também o IP aqui, ó, então fica fácil da gente gerenciar e visualizar. E aqui tem tudo o que é a informação da instância, com os detalhamentos ali, ó, o tipo de sistema operacional e tudo mais, né? E aqui a gente também tem a opção de monitoramento. Como a gente acabou de criar essa instância, ele não tem nada de dado, mas aqui depois a gente pode visualizar tudo, o que está consumindo de memória, de CPU, de HD e tudo mais, a gente pode ver por esse monitoramento. Aqui em segurança dele traz o grupo de segurança que ele está usando, ó, que é aquele Launch Wizard 1, e aqui ele está me dizendo as regras que tem nesse grupo de segurança, que isso daqui seria o file, conforme a gente selecionou lá na hora de criar. Ó. Então a porta 443 é do HTTPS, ó, tá liberado. Quando tá uma origem 0, ele pode acessar de qualquer lugar. Porta 80, que é do site lá, também pode acessar de qualquer lugar. E a porta 22, que é do SSL, né, para conexão, né? A SSL não, SSH, também para conectar de qualquer lugar. E isso a gente pode configurar. E a saída aqui, no caso, nosso servidor, a nossa instância pode acessar qualquer coisa de qualquer lugar, né? Isso é o padrão normalmente de saída, né? Só o de entrada que daí a gente vincula conforme os acessos. Caso eu quisesse bloquear, por exemplo, o SSH ser liberado de acordo com o IP, é só eu vim poder editar esse grupo de segurança aqui, posso clicar nele, ó, que daí eu entro na área de edição dele, ó. Estão vendo que aqui a gente tem a regra de entrada e aqui a regra de saída. Se eu vier em regra de entrada, eu posso editar essa regra. E aqui daí eu consigo modificar de acordo com o que eu quero. Digamos que o SSH, que é o do 22, eu não quero que seja público. Eu posso clicar aqui, venho aqui e posso colocar aqui, ó, meu IP. Ele automaticamente adiciona o meu IP. Ou eu venho aqui e adiciono manualmente, né? Posso vir e colocar qualquer IP aqui, ó, que seja, né? E dizer aqui, ó, /32, ou seja, em qualquer faixa desse IP aqui, que vier desse IP, ele libera para mim o acesso à porta 22. Então, se eu não tiver dentro de uma rede com esse IP aqui, eu não consigo acessar, tá? Nesse caso, eu vou deixar aqui de qualquer local mesmo, que não tem problema, né? Uma coisa que a gente já pode fazer aqui nesse nosso grupo de segurança é adicionar uma nova regra e vir aqui ó, e selecionar, que ele tem algumas opções prontas, ó. E clico aqui ó, em Postgres. Postgres, a porta é 5432. E eu dizer aqui que em qualquer IP também pode acessar esse meu banco de dados do Postgres aqui. Ou eu venho e coloco um IP próprio que pode acessar, né? Claro que a nossa aplicação vai estar rodando no mesmo servidor do nosso banco de dados. Então a nossa aplicação vai acessar localhost. Local ele pode acessar o banco sem problema nenhum. Mas, por exemplo, se alguém quer conectar nesse nosso banco aqui, a gente pode limitar e dizer que só o Marcial do IP da casa dele aqui pode acessar esse banco de dados fora. Ninguém mais pode, por uma questão de segurança, né? Ou então só o IP público da empresa lá, só na empresa consegue acessar. Então você pode colocar. E pode acrescentar mais de um, não tem problema, né? Você pode adicionar várias regras para a mesma porta aqui, colocando os IPs. Inclusive aqui ó, você pode colocar uma informação. Eu posso vir aqui e dizer que o meu IP, ó, o Postgres é só da casa do Marcial. Então colocando uma descrição
que daí identifica que eu sei da onde que é esse IP aqui, né? Ah, não é da casa do Marcial, é da empresa tal aqui, que tem esse IP. E aí ele vai conseguir adicionar. Eu posso colocar a regra de mais de uma também, ó. Por exemplo, lá para o Postgres, né? Selecionar o Postgres, que eu vou ser aqui, ó, um personalizado, que vai ser do IP tal aqui, que vai acessar também essa opção. E aí eu posso dizer aqui que é da casa do Marcial, né? Então daí eu tenho uma informação aqui de IP e também tem a outra informação de IP. Então ele só vai liberar para esses dois IPs aqui acessar os dados, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Claro que esse IP aqui, ó, com esse 4 não vai existir, né? Deixa eu colocar outra coisa, colocar um, daí ele aceita ali, ó, né? Beleza? Então você pode ter várias regras aqui para acessar uma mesma porta conforme só os IPs. Nesse caso aqui, eu vou excluir porque não me interessa. E aqui também eu vou deixar liberado aqui para qualquer IP, daí eu não preciso ter descrição aqui também. Só agora para testes, né, da informação. Depois, no teu caso, você limita conforme você achar necessário. Para a nossa aplicação não tem problema, porque ela vai estar na mesma máquina, no mesmo servidor, ela vai acessar via localhost, né? Senão eu colocaria o IP aqui da onde está rodando a aplicação para ela conseguir acessar o banco de dados. Se eu tivesse um servidor específico de banco de dados, né? Poderia colocar a regra assim. Ou seja, só a aplicação consegue acessar, mas ninguém consegue acessar, né? Aquilo lá. Beleza? Adicionei aqui a regra do Postgres, né? Agora é só salvar regras. E quando eu salvo regras, isso é instantâneo, tá? O servidor ele já começa a aceitar aquela porta, no caso do post que a gente liberou ali então, ok? Show de bola! Agora como é que a gente faz para acessar então essa nossa instância, né? Aqui, ó, se eu clicar em EC2, eu venho naquela área de novo, né? Deixa eu dar uma atualizar aqui. E agora a gente já tem uma instância em execução, a gente já tem o grupo de segurança, ó, o par de chave, a gente já tem o volume. Se a gente vier em volume aqui, ó, é aquele volume lá, o identificador do volume daqueles 30 GB, ó. Se a gente olhar aqui, ó, 30 GB que ele está vinculado à instância, né? Se eu vier em EC2 aqui, instância aqui em execução, ó, tem minha instância. Se vier clicar no ID aqui, eu entro nela. Nota que ele cria a navegação aqui em cima. E aqui também a gente tem o armazenamento. Ó. Se eu vier em armazenamento, ele tem o identificador do volume. Se eu clicar nele, ele vem para o volume aqui. Ah, quero dar um nome mais bonitinho, ó. Vem aqui, ó, e altera aqui, ó, editar name, ó. Imob control, por exemplo, né? E salvar. Então eu sei que é o nome do volume fica mais bonitinho, né, para a gente acessar, tá? E aí ele tem o vínculo. Se eu clicar aqui, eu entro em detalhes dele. Se eu vier em monitoramento aqui, eu sei o que está acontecendo, ó, de conexões, de dados, de uso e tudo mais. Claro que a gente está usando isso agora, ele não consegue carregar porque a gente acabou de criar a instância, né? Então deixa eu voltar lá para o EC2, vou voltar para a minha instância. Eu posso conectar nela daqui direto, ó, clico aqui e venho aqui, ó, na opção conectar. Ele vem para essa área aqui, ou é a mesma coisa, ó, se eu vier aqui na minha instância, clicar em cima dela, né, ele tem a opção conectar aqui também, ó, dá na mesma, tá bom? Então ele vem para essa área. Essa opção de conexão aqui é uma opção que tem, o próprio Amazon libera como opção de Connect, que é um tipo de um terminal aqui mesmo dela, mas a gente não vai entrar em detalhe disso daí, tá? O que a gente vai usar aqui é a opção de cliente SSH, ó. E aqui em cliente SSH, ele já está dando umas informações para a gente de como a gente vai conectar. Então, o comando para conectar é esse daqui, informando aqui, ó, onde está aquele nosso arquivo PEN, que é da nossa chave, para conseguir acessar essa instância. Dentro do Windows, a gente não precisa dar permissão, mas pode ser que, se você estiver usando Mac ou Linux, você tem que rodar esses comandos via terminal para ele liberar o comando de acesso a essa chave, para daí então você conseguir rodar o comando e ele deixar conectar, tá? Mas isso só para Linux e Macs, para o Windows aqui não precisa, né? E aqui o DNS público para conectar a nossa instância. Claro que eu posso usar direto o IP, que o IP é esse cara aqui, né? Então, tanto faz. Beleza, então eu já tenho o comando aqui de como conectar. O que eu vou chamar aqui? Ó? Eu vou chamar aqui no meu Windows um camarada que é o PowerShell. É esse cara aqui, ó, Windows PowerShell, que está vindo aí com o Windows 10, o Windows 11, né? Algumas versões mais avançadas do Windows 8, é o PowerShell. Se você não tem, você pode até baixar e usar. Também dá para usar via prompt de comando, tá? Mas o legal é que o PowerShell usa uns comandos mais legais de a gente usar. Então, eu vou usar esse cara aqui e você pode usar ele também. Senão você pode baixar aí, que é um aplicativo do Windows.
Tá usando o Windows 10 11, ele já vem junto, tá ok? Então eu vou clicar aqui em PowerShell. Quando eu vim no PowerShell, ele já trouxe aqui, ó, C users marcial, né? Se eu der um ls aqui, ele vai listar o comando, né? Isso aqui é um comando até de ls do Linux, né? Se eu der um comando dir, que é do Windows, eu também tenho, ó, ele vai listar os dados e as informações, né? Então, onde que está aquele meu arquivo? Ó, ele está dentro do users marcial dele Santos, está dentro da pasta downloads. Então, eu vou dar aqui, ó, um cd, vou digitar aqui, ó, dar um tab, ele já acha que é o documento. Se eu der mais um tab, ó, ele já chama downloads, né? Então, ele indica que eu quero entrar nessa pasta. Então, se eu der um enter aqui, eu consigo entrar. Se eu quiser sair, ó, dou um cd, dois pontos, ele vai sair. Também funciona assim, ó, cd downloads, ó. Ele também vai entrar, porque ele aceita comando tanto do Windows quanto do Linux para acessar a pasta. Então, eu estou dentro de download. Se eu der um dir, né, ou um ls, que é a mesma coisa, ó, ele vai ter informação que está dentro. E ali a gente tem o nosso arquivo PEN. Pode ser que dentro de download você tenha mais um monte de coisa. Então, o ideal é a gente estar dentro dessa pasta aqui. Estando uma vez dentro dessa pasta, a gente consegue acessar diretamente esse nosso arquivo. Então, se vier lá na Amazon, ó, e copiar esse comando aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou voltar ali no meu PowerShell, vou clicar com o botão direito aqui, ó, ele adiciona o comando. Opa, ele copiou o arquivo, pera aí, deixa eu voltar lá, é um Ctrl C nesse cara aqui, Ctrl C, vou voltar aqui, ó, botão direito, ele colou. Então agora ele consegue acessar. Isso daqui que a gente está informando, que ele vai acessar o arquivo imob.conto, porque a gente está dentro da pasta download, senão a gente teria que colocar aqui, ó, o endereço completo da onde estava a chave, c, dois pontos, barra, use, o imob.conto. Como a gente já está no mesmo nível da pasta downloads, basta eu chamar só aqui o PEN, ó. Vou dar um enter, aqui, ele já vai fazer a conexão. Aqui ele está perguntando se a gente quer continuar, quer usar a criptografia dessa chave PEN para conectar nesse servidor. Então a gente vai digitar um yes aqui que a gente quer. Isso aqui ele vai pedir a primeira vez, tá? Depois daí ele não vai pedir mais. Então eu adicionei um yes, ele vai adicionar a criptografia e olha só que legal. Agora aqui eu já estou dentro do meu servidor Linux, ó. Com o nome, o usuário lá é Ubuntu, já tem o IP dele aqui, ó. Se eu der um ls eu estou na minha home, né? Então aqui dentro é comandos o Linux que a gente vai utilizar. Então a nossa instância já está rodando, nosso servidor já está rodando e agora a gente já está conectado dentro dele. Se eu quiser sair, eu digito exit aqui, ó. Ele cai fora. Pode ver que agora ele voltou lá para o PowerShell do Windows. Se eu quero acessar de volta aquele mesmo comando que a gente tinha, se a gente usar as setinhas no teclado, ó, ele guarda os comandos que a gente deu. Então é só digitar esse comando de novo, Enter, ele vai conectar de volta no nosso servidor, tá? Então aí o nosso servidor já está rodando, já está tudo em ordem por enquanto, tá? Para não ficar extenso, nessa aula a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente começa a configurar o nosso servidor, instalar tudo que precisa para depois a gente fazer o deploy da nossa aplicação do .NET, tá ok? Então até a próxima aula.